Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando agora mais uma aula do nosso Estude a Bíblia, o nosso espaço aqui na internet para aprendermos a palavra de Deus com profundidade e também com simplicidade, ok? Evitando aquelas dificuldades teológicas que às vezes mais atrapalham do que nos ajudam. Se você não me conhece ainda, eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, onde nós temos mais de 1.500 estudos bíblicos para que você possa consultar na hora que você quiser. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante, então eu peço para você que, se você gostar e até o final, que você deixe o like para a gente, para ajudar no vídeo, ok? E um recadinho rápido antes da nossa pergunta do dia. As vagas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa estão abertas. Link aqui na descrição do vídeo. Quero ser o seu professor, ok? Nós temos aí um período muito especial do ano chegando, período de você começar a estudar a Bíblia com seriedade, e o momento é agora. Bom, nós temos então agora a dúvida do nosso leitor, que é a seguinte, uma dúvida muito interessante. Eu gostaria muito de saber se o diabo pode ouvir as orações que fazemos em voz alta e atrapalhar os nossos pedidos. Um amigo que é crente há muitos anos me disse que evita orar em voz alta para que o diabo não saiba o que ele está pedindo a Deus e atrapalhe o recebimento dos pedidos. O que você pode nos dizer sobre essa questão? Essa é uma dúvida que eu já recebi várias vezes aqui e resolvi então responder para os irmãos para abençoar as vidas daqueles que têm essas dúvidas, ok? Realmente muitas pessoas não gostam de orar em voz alta porque tem esse pensamento de que o diabo poderia ouvir aquilo que estão pedindo a Deus, que estão falando ao Senhor, e atrapalhar suas vidas de alguma forma. Será que isso tem algum fundamento? Vamos então pensar um pouquinho a respeito disso, usando a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu quero considerar com você são os extremos que as pessoas geralmente se envolvem aí nesse pensamento. Quais são esses extremos? O primeiro extremo é: o diabo pode tudo. Então tem pessoas que acham que o diabo é até mais forte do que Deus, que ele é todo-poderoso igual a Deus e que ele tem a capacidade igual a Deus de fazer as coisas. Esse é um extremo muito grande. E existe um outro extremo também grande, que é aqueles que pensam que o diabo não pode nada. Então, ele não faz nada, ele não é nada. São dois extremos. A gente vai, então, aprender um pouquinho a respeito desses dois extremos, que são extremos que não devem fazer parte do nosso pensamento. Qual deve ser o nosso pensamento, então, sobre o diabo? Aquele que a Bíblia apresenta. Então vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Primeira coisa, o diabo é citado na Bíblia como um ser que existe. Ou seja, ele existe de verdade. Eu separei um texto aqui que evidencia isso, Jó capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, ok? Que é uma citação aqui ao diabo. Eis que ele, no caso aqui, Jó, está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então observe que o Senhor aqui nessa descrição ele trava um diálogo com o próprio diabo. Então isso nos indica que ele existe. Nós temos aí dezenas de textos que explicam e que mostram que realmente o diabo existe. Ele tem então certa ação. Observe que aqui Deus dá uma permissão de uma certa ação. Então ele existe e ele tem sim algumas ações aqui nas nossas vidas. No entanto, a Bíblia vai dizer também que ele não pode todas as coisas. Ele pode algumas coisas, e a gente vê na palavra de Deus algumas coisas que ele faz. No entanto, observe esse mesmo texto de Jó 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás. Observe que o Todo-Poderoso é Deus. É ele quem dita aqui o que ele vai poder fazer, o que o diabo será permitido de fazer. Observe que isso fica evidente no mas. Deus dá a ele aqui um breque, onde ele deveria parar. Então, o diabo não pode todas as coisas. Então, os dois extremos nós temos que tirar da nossa vida. O diabo existe sim, né? Mas ele não pode tudo. Isso nos indica o seguinte, que ele pode algumas coisas e que nós devemos ter uma visão equilibrada a respeito desse ser que é mencionado na Bíblia. Então vamos falar um pouquinho agora a respeito da nossa pergunta do dia, do nosso leitor. Bom, será que orar em voz alta é perigoso para nós? Será que o diabo pode de alguma forma nos atrapalhar? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte:
Olha só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Bom, por que eu peguei esse texto aqui para o nosso estudo? Veja o seguinte, em nenhum texto da Bíblia nós temos uma proibição de orar em voz alta, mas alguns pensam que esse texto possa indicar que a gente deve orar de forma mais reservada, sem ser em voz alta. No entanto, não é isso que o texto diz. Por quê? Esse texto vai nos mostrar, dentro do contexto em que ele está, que Jesus ele não quer que a gente ore de forma orgulhosa, de forma a passar a impressão de que nós somos melhores do que os outros. Por isso Jesus manda então entrar no quarto e orar em secreto ao Pai. Ou seja, o único sujeito ali que deveria conhecer a nossa oração é o Pai. É claro que isso não implica que não podemos orar, por exemplo, na igreja em voz alta. Não é esse o significado. Jesus está fazendo o contraste aqui da oração orgulhosa dos fariseus, que oravam em pé para serem notados. Então Jesus, nesse contexto, está dizendo que quem tem que notar a nossa oração é Deus. Então observe o seguinte, o que Deus nos ensina é orar. Orar da forma certa. E a forma certa não indica que a Bíblia não fala que deve ser só em silêncio, somente com a mente. Pelo contrário, nós temos orações registradas na Bíblia sendo feitas em voz alta. Até o próprio Jesus, Pedro, Paulo, nós temos até orações escritas de servos de Deus. Então não temos qualquer dificuldade de entender que o diabo pode conhecer da forma que ele quiser aquilo que nós falamos e as nossas orações. E por que eu falo isso? Olha só. Temos um texto aqui que alguns utilizam, para dizer que a gente teria que tomar cuidado com a ação do diabo nas nossas orações. Olha só, Daniel 10, versículo 12 e 13. Olha só, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, nós temos aqui o profeta Daniel orando, pedindo algo a Deus, e o anjo aqui diz então para Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar dessa forma, as palavras dele foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo veio, o anjo Miguel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então esse anjo diz aqui para Daniel que houve uma resistência no recebimento, vamos dizer assim, do seu pedido. Houve uma resistência do mundo espiritual, dos seres espirituais malignos. Porém, diz o anjo, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então, só corrigindo aqui, quem está dizendo é outro ser, que foi ajudado por Miguel. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, que indicam aqui forças espirituais do mal. Bom, será que esse texto indica, então, que a minha oração em voz alta pode ser resistida? O meu pedido, que Deus pode dizer sim, pode ser atrapalhado pelo diabo? Não. Olha só, esse texto aqui apenas indica que existe uma guerra espiritual acontecendo. Isso a gente sabe. Mas esse texto aqui ele vai nos ensinar que quando Deus diz sim, vai acontecer. Quando Deus responde, irá acontecer. E as forças espirituais do mal não têm nenhum poder de barrar o sim de Deus, a resposta de Deus, mesmo que haja qualquer resistência do maligno. Observe que a vitória, ela acontece, ok? E claro, ela acontece no tempo de Deus. Será que Deus então não sabia que iria haver resistência? Sim, sabia. Tanto é fato que ele mandou então um dos seus arcanjos ali, Miguel, para resolver essa resistência. E aí, nós podemos pensar agora uma questão interessante. O que de fato então pode atrapalhar nossas orações? Então a gente chega à conclusão até aqui que o diabo não tem poder algum de atrapalhar os nossos pedidos. Ele pode saber o que você ora sem qualquer problema, porque ele não é todo poderoso como Deus é. E eu não preciso achar que ele é assim, eu não preciso ter medo dele, eu preciso crer na sua existência e que ele tem algum poder. No entanto, diante da soberania de Deus, ele não tem poder algum. Mas o que pode então atrapalhar as nossas orações? E aqui é importante esse entendimento, porque ele vai nos indicar o tipo de ação que o diabo pode ter então nas nossas vidas. Olha só,
Isaías 59:2 vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades, ou seja, aqueles pecados que nós admitimos nas nossas vidas, fazem separação entre vós e vosso Deus. Separação, pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus, para que não vos ouça. Isso sim faz, então, traz problemas para a nossa comunicação com Deus, para as nossas orações. Ou seja, o pecado, a iniquidade instalada na nossa vida atrapalha muito a nossa comunhão com Deus e o recebimento, então, das bênçãos de Deus, porque o pecado faz, então, separação. Então, baseado nisso, nós podemos pensar em duas coisas aqui que eu quero falar para concluir. Primeiro, o diabo não tem o poder de transformar o sim de Deus em não, e nem o não de Deus em sim. Isso a gente tem que ter em mente. Se Deus ouve a sua oração, mesmo em voz alta que seja, e ele diz sim à sua oração, é sim. Não tem poder espiritual do mal que possa impedir o sim de Deus. E também não existe poder espiritual do mal que tem a força necessária para transformar o não de Deus, quando Deus diz não, em um sim para a nossa vida. Então isso tem que ficar muito claro em nosso coração. Então como que a gente pode entender essa ação do diabo nas nossas orações? Olha só, o poder que o diabo tem é o de nos tentar, de nos cercar, de tentar nos convencer a viver uma vida de pecado e distante de Deus. E isso sim pode atrapalhar as nossas orações, ok? Essa é então a atuação do diabo com referência às nossas orações. Não há problema algum se você é um servo de Deus, serva de Deus, está em comunhão com o Pai e está orando em voz alta, não se preocupe com qualquer interferência do maligno. A interferência que ele pode ter na sua vida é trazer tentações, é buscar te convencer a não andar nas palavras de Deus, a se desviar dos caminhos do Senhor. No que passa disso, fique tranquilo, fique tranquila, porque você está totalmente distante do Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. E claro, quando ele disser sim para a sua oração, é sim. Quando ele disser não, é não. E não importa qualquer atuação do maligno diante disso. Bom, fechamos aqui então. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve e ativa as notificações, toda vez que eu postar um vídeo como esse, um estudo, você vai ser avisada pelo YouTube. E isso é bom, porque você vai poder então sempre estar acompanhando os nossos estudos. E claro, aqui nos comentários você também tem o link do nosso aplicativo, onde você também é avisado dos nossos conteúdos e tem lá também mais de 1.500 conteúdos para acessar gratuitamente e crescer bastante no conhecimento. Então, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Fica com Jesus.